Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar a CCP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e dar nota do seguinte: para o PCP, esta proposta de alteração à legislação laboral é um retrocesso significativo naquilo que é a legislação laboral e a proteção dos trabalhadores. Isto, ao contrário do que se pretende fazer crer, nada tem a ver com a dívida ou com o déficit. O pacto de agressão que foi assinado pelo PS e pelo PSD e CDS-PP é o chapéu enquadrador de uma ofensiva ideológica e de uma ofensiva no terreno contra os trabalhadores. E, portanto, não se trata, quando se altera a legislação laboral, não estamos a falar da dívida nem do déficit, estamos a tratar de uma questão ideológica e de uma profunda alteração da correlação de forças no mercado de trabalho, no local de trabalho e nessa medida visa unicamente aumentar a exploração de quem trabalha, aumentar aquilo que é a concentração de riqueza em cada vez menos grupos económicos e agravar a injustiça no nosso país. Não resolve problema nenhum do nosso país, antes pelo contrário, na nossa opinião, vai agravar a situação de lamaçal onde nos encontramos. Mas já lá irei relativamente aos impactos económicos, que eu acho que a CCP deve se pronunciar relativamente a esta matéria, mas sobre as questões de alteração em concreto, eu percebo que a CCP, mal, na nossa opinião, defenda a desregulamentação daquilo que são as comunicações obrigatórias à ACT, não é? Para a Autoridade para as Condições de Trabalho. Mas a verdade é que estas comunicações que eram até agora as obrigatórias, uma série delas, por exemplo, no que diz respeito ao horário de trabalho, permitiam à ACT fiscalizar o cumprimento da lei. Ao não enviar um conjunto relevantíssimo de informações, o que se está a permitir às empresas é a lei da selva. É o não cumprimento da lei e a inexistência de mecanismos de fiscalização por parte da ACT. É retirar mecanismos concretos de fiscalização do cumprimento da lei. Pergunto, é isto que a CCP quer com este objetivo? É que é isto que vai acontecer, pura e simplesmente, porque naturalmente vai-se facilitar o não cumprimento da lei. Depois fala dos despedimentos e serem mais fáceis e mais baratos. É evidente, não é? Mal, mais uma vez, a CCP, na nossa opinião, defende a facilitação dos despedimentos e o seu embaraçecimento. Bom, mas a consequência será uma. Não sei se a CCP tem consciência disso. Quanto mais desempregados houver, quanto mais se ataca o poder de compra de quem trabalha, menos poder de compra há. E olha, veja lá, até os vossos associados, que são prestadores de serviços e de comércio, vão sofrer na pele. Porque não tenha dúvidas nenhumas que este caminho de atacar a quem trabalha, de atacar o poder de compra, de reduzir aquilo que é o poder de compra das famílias, vai ter uma consequência do ponto de vista económico. É a falência em catadupa de uma série de serviços e empresas que atualmente hoje funcionam à custa do mercado interno. E o que se pretende fazer é dar cabo desse mercado interno e, naturalmente, ter consequências no aprofundamento da recessão. Nós consideramos os despedimentos, a alteração aos despedimentos, quer por extinção de postos de trabalho, quer por adaptação, violadores da Constituição da República Portuguesa, porque deixa na mão do patrão a decisão se despede ou não. E, portanto, se é a entidade patronal que decide que aquele trabalhador não cumpriu os objetivos foi retirado, mas que não cumpriu, que agora há uma redução da qualidade ou que há uma redução da quantidade do trabalho prestado, se é a entidade patronal que decide isto, é deixar o poder todo na mão da entidade patronal. E, portanto, não há aqui critério objetivo absolutamente nenhum. É um critério subjetivo. Porque eu, enquanto entidade patronal, posso criar as condições ideais para aquele trabalhador deixar de produzir. E eu não produzo uma peça. E o que é que eu faço? A seguir despeço por despedimento com justa causa. Porque ele não reduziu significativamente a sua quantidade de trabalho ou a qualidade do trabalho. E isto é um despedimento subjetivo, quer queiram, quer não queiram. É deixar o patrão todo na mão, o poder todo na mão do patrão. E isso, na nossa opinião, é inaceitável. Porque quem avalia os critérios é a própria entidade patronal. Não há nenhuma entidade externa. Não há nenhum critério objetivo. Não há introdução de um novo mecanismo de produção em que o trabalhador se fica inadaptado. Não. Aliás, até há uma subversão de conceitos. Porque aqui não se trata de um despedimento de inadaptação. Porque ele não se inadapta ou ele não tem que fazer uma adaptação a nada. O mesmo trabalhador com o mesmo método de produção é considerado inapto porque há uma quebra da qualidade ou da quantidade de trabalho. É aquilo que é a inaptidão, aquilo que tentaram fazer e que foi declarado inconstitucional no passado. E, portanto, não há nenhum critério objetivo relativamente a esta matéria. E mesmo se diga relativamente ao despedimento por extinção de posto de trabalho.
porque aí é a entidade patronal que escolhe quem é o trabalhador que despede e isso pode funcionar claramente como um motivo de retaliação de alguns trabalhadores. Depois refere a questão da desregulação do horário de trabalho, banco de horas, naturalmente, saudado pelas entidades patronais, mas que no fundo, e os dias de trabalho a mais, 7 dias de trabalho entre férias e feriados, trabalho forçado gratuito para as entidades patronais. Naturalmente que isto vai ter impactos brutais sobre o emprego, vai agravar a exploração, é mais trabalho e menos salário. E chama a atenção que vai ter consequências significativas no que diz respeito aos acidentes de trabalho e à saúde de quem trabalha. Porque esse dado é inegável. Quanto mais se aumenta as jornadas de trabalho, maior é o risco de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E isto vai sair caro a todos nós, em primeira linha aos trabalhadores, às empresas e à economia nacional. E vamos todos perder com esta medida. Todos, absolutamente todos. E portanto esta alteração à legislação laboral não resolve nenhum dos nossos problemas dos países. O país não tem, o problema do país não são direitos a mais dos trabalhadores. Antes, pelo contrário, nós temos um problema em que os trabalhadores portugueses têm direitos a menos. E eu chamo aqui a atenção. Portugal tem o salário mínimo nacional de 485 euros. Líquidos representam 432 euros por mês. O limiar da pobreza são 434 euros. Isto é, há milhares de trabalhadores que trabalham para receber menos do que o limiar da pobreza. Para viverem na pobreza enquanto trabalham. Acha aceitável a CCP isto? Não será este um problema a resolver na nossa economia e no nosso país? Custo de trabalho, média europeia, 23 euros e 10 cêntimos por hora, em 2011. Portugal, 12,10 euros. Na indústria, ainda pior, 10,30 euros por hora de trabalho, o custo de hora de trabalho. É este o problema? Querem nos atirar para onde? Para o terceiro mundo? No que diz respeito ao horário de trabalho? Acha a CCP que nós alguma vez vamos conseguir competir com países como o Paquistão ou a Índia? Acha mesmo que é esse o caminho? De atacar os salários de quem trabalha e os direitos de quem trabalha para nos aproximarmos da Índia ou do Paquistão? Nunca vamos conseguir competir com esses países. A nossa competitividade passa pela qualidade do trabalho, o reconhecimento dos seus trabalhadores, valorizar o trabalho por via dos salários também. Esse é verdadeiramente o caminho. E depois há extraordinário. Mais dias de trabalho, pois claro. Mas é ou não verdade que os trabalhadores portugueses trabalham mais do que a média europeia? É ou não verdade, pergunto, que de acordo com os dados da OCDE e da IMD, Portugal trabalha mais com Luxemburgo, Itália, Suécia, Noruega, Estónia, Holanda, Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca e França? É ou não verdade? Trabalhamos bem mais horas do que estes países todos. Querem obrigar a trabalhar mais? Trabalhar mais sem receber mais um tostão por cima? Porquê? Com carga d'água. Vamos ser mais competitivos por causa disto? É ou não verdade que estes países são bem mais competitivos que os nossos e trabalham menos horas e têm mais salários que o nosso? É verdade, esta é que é a verdade pura e dura. E, portanto, não vamos aumentar a nossa competitividade por via do agravamento do horário de trabalho e o agravamento da exploração de quem trabalha. Depois, um outro facto extraordinário. Quem ouve as bancadas do PSD e CDS-PP, parece que com a facilitação dos experimentos vamos criar emprego. O Sr. Presidente disse, estas medidas não vai relançar a economia. Pois não. Pois não vai relançar a economia. Vai apenas agravar a exploração de quem trabalha. E vai afundar o nosso país. E olha, sucessivas alterações à legislação laboral, em que a de 2003, a de 99, 2003, sucessivas alterações à legislação laboral. Sabe o que aconteceu depois de sucessivas alterações à legislação laboral, em que se facilitavam os despedimentos, em que se precarizaram as relações laborais? Picos de desemprego cada vez piores, atrás de cada uma das alterações, picos de desemprego cada vez pior. O caminho que estas alterações à legislação laboral nos levam, e essa é a pergunta que eu quero deixar a título de conclusão final, é o agravamento do endividamento do nosso país, o aprofundamento da nossa recessão económica, e eu pergunto se isto é caminho para sairmos da situação em que nos encontramos. Como é que vai ficar a CCP? Como é que vai ficar a economia e as empresas do nosso país se tivermos picos de crescimento do desemprego? Se não houver consumidores ou poder de compra, como é que vamos ficar? O que nós vamos ficar e o que nos vai acontecer, desgraçadamente, é um agravamento daquilo que é a situação social com consequências gravíssimas para a economia. E nós não vamos conseguir pagar dívida nenhuma à custa do afundamento da nossa economia. Vamos estar piores, com menos capacidade para pagar. Sabe o que é que os credores nos vão dizer em 2013? Vocês querem dinheiro para a economia? Querem que nos emprestem? Bem, com essa economia em recessão, com a destruição do aparelho produtivo, com não tendo capacidade para produzir, nós não vos emprestamos porque vocês não têm capacidade para produzir. Pura e simplesmente é isso que vai acontecer. Olha-se para a Grécia. É assim tão difícil.
de constatar que o caminho que se adotou na Grécia, precisamente o mesmo, não resultou na Grécia e não vai resultar em Portugal. E o que é extraordinário, e concluo, Sr. Presidente, é que mesmo as entidades patronais não façam esta avaliação. Fiquem-se por um raciocínio de curto prazo, de visão estreita dos problemas e apenas veem a exploração de quem trabalha. Não veem o quadro geral. E o que eu acho extraordinário é que isto, no fundo, o quadro geral vai atirar-nos ao fundamento da nossa economia e os seus associados, Sr. Presidente, vão sofrer na pele aquilo que vai ser o fundamento da economia. E eu acho que este é um facto inegável desta alteração à legislação laboral e que merece-nos a nossa profunda discordância e luta, pode contar com ela, dentro e fora da Assembleia da República.